Vamos relembrar este mês de novembro como o mês das missões nacionais. Eu tenho vindo a partilhar, não trouxe para projetar, porque as condições de projeção não são as melhores, mas no último domingo talvez se possa fazer um esforço, escurecer mais a sala, para que possamos ver o vídeo que a Convenção nos preparou para falar das missões nacionais. Contudo, eu tenho estado a partilhar na nossa página do Facebook e do Instagram os vídeos que nos vão apresentando um pouco de todas as missões que este mês estamos a falar. São elas: Alcanena, missão de Alcanena, filha da Igreja de Santarém. Estamos a falar da Igreja de Pombabral, que também surgiu da vontade da Igreja de Caldas da Rainha e assim foi instituída como Igreja, efetivamente, no Pombabral. Cadaval também está agora a ser abrangida por esta missão. Estamos a falar da Igreja de Bragança, que surgiu da vontade da Igreja de Vila Real. Estamos a falar da Igreja de Chaves, também surgiu desta mesma Igreja de Vila Real. Estamos a falar da Igreja, uma congregação batista em Cabedal do Sal. Esta missão surgiu recentemente através da Igreja de Mangualde. Estamos a falar da missão batista em Velas, na ilha de São Jorge, dos Açores. Estamos a falar da Igreja da Missão Batista de Mação, em Abrantes. Esta igreja surgiu também da vontade dos irmãos que congregavam na Igreja de Abrantes. Estamos a falar da missão em Moura, que, entretanto, já está transformada em Igreja Evangélica Batista. Esta missão surgiu pela vontade dos irmãos de Alfandanga e de Olhão. Atualmente já tem, então, obreiros a trabalhar lá. Estamos a falar da Igreja Batista de Valença, de Pias e Monção, que constituem a rede do Val do Minho. Estamos a falar da missão Batista de Ovara, que surgiu da vontade dos irmãos que congregavam na Igreja de Francos. Então, ao longo deste mês, vamos orar por estas missões, por estas congregações, por estas igrejas recém-formadas. Então, que possamos nos lembrar delas, das nossas orações, e vamos também, no último domingo, do mês de novembro, colaborar para o objetivo que a Convenção propôs para apoiar todas as missões. Então, faremos um levantamento da oferta para missões nacionais no domingo, dia 30 de novembro. E vamos então dar continuidade, vamos consagrar as nossas ofertas para o Centro de Expansão Missionária. Esta oferta, este euro semanal que nós consagramos, vai então ajudar, como os irmãos já conhecem, vai ajudar no sustento dos pastores, dos obreiros, dos missionários que estão à frente de algumas missões. Estas missões são apoiadas pelo Centro de Expansão Missionária. Vamos então consagrar esta oferta enquanto entoamos o cântico Pai e Amor. Eu convido os irmãos a ficar de pé. Thank you.
Pai, obrigado por encontrarmos aqui na tua casa, Pai. E neste momento queremos ter também por esta coleta, esta pequena coleta que serve para ajudar os teus filhos que estão em missões, Senhor, e também pastores que se veem em dificuldades, Senhor, possamos desta maneira ajudar, que seja do teu agrado, Senhor, que nós não nos faça falta, Pai, e que seja tudo pela tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo e continua com este culto, eu peço e peço, não por filha amada. Vamos fazer uma leitura bíblica em Efésios 3, 23 e 24, que diz: tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Hoje vamos falar do caráter, de integridade do crente. São valores que se expressam através da verdade, da fidelidade, da honestidade. É um atributo de Deus, pois Ele é íntegro, justo, correto e perfeito, conforme nos diz em Deuteronômio 32:4. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso partilha connosco essa virtude e deseja que a integridade seja também uma das nossas principais qualidades. A Bíblia menciona vários personagens que foram íntegros, como o caso de Abel, Noé, Ananias, Jó, José e outros. Mas o maior exemplo de integridade na Bíblia é o próprio Jesus Cristo. Ele foi pleno, justo, autêntico em todo o seu viver, conforme podemos ver em Lucas 23:47. Assim, todos os que buscam honrar a Deus, vendo à sua semelhança, deverão desenvolver esta virtude na sua vida prática. O cristão que é íntegro no seu caminho vai dizer não ao pecado, à corrupção, ao suborno, à mentira, à falsidade, à desonestidade, à infidelidade e à injustiça. Para isso é preciso permanecermos ligados a Cristo, andando conforme a sua palavra e desenvolvendo os frutos do Espírito. A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que lhe viremos as costas, Ele permanece fiel. A sua fidelidade não pode ser medida, é infindável e só por si um motivo para lhe darmos adoração. É o que vamos entoar através do hino 25 do Inário para o Grupo Cristão. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel.
26 diz-nos: Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos sejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está a fazer diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Estes dois hinos que vamos cantar de seguida são a verdadeira celebração da majestade e da soberania de Deus. Não apenas elevam o nosso espírito com o seu poderoso louvor, mas também tocam nos nossos corações, fixando a presença divina como uma constante fonte de força e conforto. Os irmãos podem sentar. Vamos entoar: grande é o Senhor e quão grande é o meu Deus.
Bíblia encoraja-nos a ofertar, de acordo com o nosso coração, com alegria, não por obrigação. Não falamos apenas de ofertas monetárias, mas sim também do nosso tempo, do nosso coração, da nossa disposição e dedicação. Em 2 Coríntios 9, 7 diz-nos: cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, com alegria, vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Eu peço à Sara que faça o tratamento e continuamos o cântico de santidade, santidade. Se irmãos puderem ficar de pé, vamos então consagrar e louvar o Senhor. Aproveitem hoje para dar um abraço no final. Eu ia entrar na regressão do Brasil, graças a Deus. Em tudo dá graças. Que ele possa levar o nosso abraço até o Recife e que ele possa participar da sua viagem de regresso. Tá? Nós vamos
meditar no tema o íntegro. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Vamos ler o versículo 45 até o versículo 51. Um texto muito bonito que nós precisamos ver. Nós estamos falando sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e vamos ver como é que nós podemos nos tornar discípulos de Jesus, como é que nós podemos nos tornar essas pessoas que caminham com Cristo. Versículo 45 diz assim: Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse: eis aqui o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, creste? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, queremos suplicar que o Espírito Santo nos oriente para que sejamos desafiados pela Tua palavra e para que possamos aplicá-la na nossa vida. Ajuda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre alguém que tem um nome que diz que ele é Natanael, mas ele tem também um outro nome. Ele é dádiva de Deus. E veja, na cultura oriental, o nome expressava o desejo de alguém, e o nome era a extensão do ser. Então ele é considerado como um presente de Deus. O nome significa dom de Deus. Nós estamos diante de um homem natural do Caná da Galileia, íntegro e temente a Deus. A gente vai ver um pouquinho sobre o que significa ser íntegro, para depois caminharmos. A tensão da integridade tem a ver com o termo shalom, que significa paz, significa próspero, significa seguro. Íntegro é alguém inteiro, é alguém que não está dividido, partido, é alguém que é honesto, em que não tem dolo, não há culpa, não se encontra erro nessa pessoa. E notem, Filipe diz que vai até ele e diz que havia encontrado aquele de quem Moisés, ou seja, o Deus dos 5 primeiros livros, o Pentateuco, havia falado na lei, Jesus de Nazaré, filho de José, e de quem escreveram os profetas. Ou seja, Filipe dirige-se a Natanael e diz: olha, nós encontramos aquele de quem a Escritura anuncia. Agora, quando se fala o nome Nazaré, que não se encontra nas profecias do Antigo Testamento, e além desse nome, era de uma reputação duvidosa. Logo, ele fica em dúvida, ele tem dificuldade em aceitar as pretensões messiânicas
que são ditas sobre Jesus. Ele era pescador. E depois de Jesus ter ressuscitado, quando Pedro disse que iria pescar, ele disse: eu também vou. E ele estava no barco quando aconteceu a segunda pesca maravilhosa que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 2. Agora vejam, o Senhor Jesus, quando viu este homem, elogiou, reconhecendo que ele era um homem íntegro e honesto. Esse nome não aparece na lista dos apóstolos. Os evangelhos sinóticos não acrescentam o seu nome. Então, como é que a gente vai refletir sobre a vida deste homem quando estamos estudando a vida dos 12 apóstolos? Por que estudar? Bom, a explicação para isso é que ele também tinha um outro nome. Na lista dos apóstolos, ele aparece como Bartolomeu. O apóstolo, discípulo de Jesus, incluído nas 4 listas dos 12, ele é Bartolomeu. E embora ele não apareça citado, não é? Em nenhum lugar do Novo Testamento, nada é dito sobre ele em qualquer das listas, porque o seu nome significa filho de Tomai. Há muita especulação sobre ele, que ele era conhecido por outro nome, de seu nome patronímico, ou seja, nas listas de Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados evangelhos sinóticos, ele é mencionado imediatamente depois de Filipe, sugerindo a possibilidade de que Natanael, trazido por Filipe a Jesus, que aparece estar ligado a um dos discípulos, fosse Bartolomeu. Assim é possível que o apóstolo, que é citado como Bartolomeu, mencionado no 4º evangelho com outro nome, não é Natanael, ele é um dos 12. Não há muitas informações deles no Novo Testamento, pouco se fala sobre ele. Afirma-se que ele é Bartolomeu, que ele exerceu o seu ministério na Anatólia, Etiópia, Armênia, Índia e Mesopotâmia, pregando e ensinando. Diz dentro da história que ele foi martirizado, ou seja, que ele morreu pela sua fé, e ele morreu de um modo simples. Seu martírio, ele foi crucificado de cabeça para baixo e hoje esfolado vivo. Esse foi o modo como ele morreu. Uma outra tradição diz que ele foi golpeado até a morte. Alguém que morreu com Jesus. Mas o que nós aprendemos sobre esse homem? Veja, primeira lição: para que eu e tu sejamos um discípulo de Jesus, nós precisamos ter um encontro pessoal com o Senhor. Um encontro pessoal com o Senhor. Filipe anunciou Jesus a Natanael, que ao ouvir falar quem era o mestre, questionou: pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: então vem ver. Natanael aguardava a chegada do Messias. Ele era um homem temente a Deus. Tanto que Filipe, quando fala de Jesus, diz assim: nós encontramos aquele que cumpre as Escrituras. E foi por causa disso que ele segue Filipe, ele seguiu Filipe para ir ao encontro de Jesus. Jesus disse que Natanael era um homem honesto, justo, que não havia dolo, que ele é íntegro. Mas notem, ser bom, ser honesto, ser íntegro, não garante que eu seja um discípulo de Jesus. São boas qualidades. Não ser maldoso é bom, mas isso não me dá salvação. Eu preciso me encontrar com Jesus. Eu preciso
saber quem Ele é. Ele é íntegro, né? Em quem não há erro, não há dolo, não há maldade. Ele era um homem sem enganos, era um homem sem artimanhas, e assim nós devemos ser. Nós estamos perante um judeu honesto, sem duplicidade, alguém que tinha se tornado em uma raríssima exceção naqueles dias. E essa é a razão pela qual, quando Natanael se aproxima de Jesus, o Senhor Jesus olha para ele e diz: olha, vejam verdadeiramente um israelita em quem não há engano, ele é honesto. Natanael é um homem religioso, expectante, aguardando o Messias, um homem sério, que vivia fundamentado, firmado na palavra de Deus, mas faltava-lhe algo mais. Eu posso conhecer a Escritura, eu posso saber tudo sobre Deus, mas pode me faltar algo mais. Lembra a história do jovem rico que procurou Jesus? Jesus conhece os mandamentos, né? Sim, eu faço tudo isso. Jesus disse: falta-te uma coisa. Para Natanael, faltava uma coisa. Faltava encontrar-se com Jesus. Vejam, ele vai até Jesus, levado por Filipe. Ele foi saber quem era aquele que o seu amigo Filipe falou. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, nos ensina que mais do que ficar fechados nas nossas tradições religiosas, mais do que ser pessoas honestas, mais do que ficar arraigado nos nossos preconceitos, mais do que conhecer a Escritura, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Para sermos discípulos, nós precisamos nos encontrar com Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com esse homem, que não basta ir ao encontro de Jesus, porque muita gente foi ao encontro de Jesus, mas não se tornou seu discípulo. A segunda coisa é que é essencial confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vejam, ele vem se aproximando e Jesus dirige-se a ele e diz: eis o verdadeiro israelita de quem não existe engano. E quando Jesus disse isso, ele escutou. E aí ele vira para Jesus e diz assim: olha, de onde tu me conheces? Como é que tu podes afirmar tal coisa? Ao que Jesus respondeu: olha, antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da figueira, eu vi. E ele, assustado, responde fazendo a seguinte declaração: Rabi, ou seja, mestre. Ele reconhece a autoridade de Jesus como sendo alguém que tem a capacidade de ensinar, como sendo alguém que nós precisamos dar ouvido. Ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Que coisa magnífica, que declaração profunda ele faz aqui. E às vezes essas declarações elas ficam sem muito peso para nós, porque nós não conhecemos o pano de fundo. E essas declarações elas ficaram tão corriqueiras para nós. Mas vejam que ao fazer essa declaração, ela tem um pano de fundo. E qual é o significado? Em primeiro lugar, essa declaração que ele faz, nessa afirmação, ele está dizendo que ele estava diante de alguém que não poderia ser descrito em termos humanos. Ele estava reconhecendo Jesus como Messias, como o Cristo de
Deus, ou seja, o ungido, o enviado, aquele que foi prometido, aquele que as Escrituras testemunhavam. E esses títulos particulares escolhidos falam, nos dizem um pouco mais. Nessa declaração ele reconhece Jesus como o aguardado Messias, ou como o enviado de Deus, aquele que veio resgatar e libertar o seu povo. Ele é o rei de Israel, ele é o prometido, ele é a herança de Davi. Então ele confessa Jesus como Senhor, ele confessa Jesus como Rei, mesmo não tendo toda a compreensão dessa sua confissão. Ele percebe quem era Jesus, e ele ensina para mim, e deve nos ensinar, que mais do que sermos religiosos, mais do que termos os ritos, os cultos, nós precisamos nos encontrar com Jesus, e precisamos saber quem Ele é, e devemos confessá-lo como o Senhor das nossas vidas. Paulo diz que Jesus recebeu um nome que é sobre todo o nome, para que toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E o termo aqui, Jesus Cristo, é o Kyrios, Ele é o soberano, Ele é o Rei. A pergunta que nós precisamos nos colocar, as duas perguntas: primeiro, já te encontraste com Jesus? Segundo, já confessaste Jesus como teu Senhor? Natanael vai ao encontro de Jesus, prostra-se e reconhece Jesus como Senhor. Mas há uma terceira realidade na vida desse homem que é importante para nós. Quem se encontra com Jesus, quem confessa Jesus como Senhor da sua vida, é alguém que está junto dos discípulos, que caminha com os discípulos. É maravilhoso nós olharmos para a Escritura e percebemos que Natanael está sempre junto com os discípulos. Agora, ele não quer ter destaque, ele não está em evidência, ele quer seguir o Senhor, caminhar com seus irmãos. Nós vamos ver isso em Mateus 10, 2 a 4, Marcos 3, de 13 a 19, Lucas 6, de 12 a 16, João capítulo 2, 1 e 2, 21 e 2, Atos 1, 13. Nós aprendemos que é importante estarmos na comunhão dos nossos irmãos e em comunhão com os nossos irmãos. Que é importante não abandonar os nossos irmãos. Nós aprendemos com ele que nós precisamos nos ajudar mutuamente, ou seja, que nós precisamos ser solidários, que nós precisamos ser ombro amigo, que nós precisamos dividir a carga, e que a caminhada cristã, ela não se faz de modo solitário. Ela é feita ao lado dos nossos pares. Ela é feita ao lado dos nossos irmãos. E é maravilhoso perceber que cada um pode exercer o seu ministério de maneira única, sendo aquilo que o Senhor deseja que se seja. No dia que o Espírito Santo veio sobre a igreja, no dia do Pentecostes, narrado lá em Atos capítulo 2, Natanael estava lá. Ele foi revestido de autoridade, mas continuou com seus irmãos. Ele não brigou querendo cargos de liderança. A liderança ficou sobre Pedro, depois sobre Tiago. Ele não virou as costas aos seus irmãos, ele continuou junto a eles. E ele nos diz, ou ele me diz, que é fundamental estar em comunhão e seguir firme na caminhada com o Senhor ao lado dos meus irmãos.
Ele me diz que é fundamental manter a unidade da igreja. Que eu preciso valorizar a comunhão e a união. Que eu preciso exercer o ministério que o Senhor me concedeu, sem estar preocupado com aquele ministério que é dado ao meu irmão, mas eu preciso estar ao lado dele, caminhando com ele, seguindo junto, glorificando ao Senhor, em união e em comunhão. É assim que nós temos vivido. É assim que nós somos discípulos do Senhor, caminhando lado a lado em união e comunhão, sem brigas nem contendas, levantando como santos, glorificando juntos. Deixem-me concluir. Natanael, o íntegro, aquele que não está dividido, aquele que desfruta da paz de Deus, aquele que desfruta da segurança do Senhor, que é próximo, um homem sério, um homem em quem não há maldade, não há dolo, um religioso sincero, que estava carente da graça de Jesus. Alguém cheio de virtudes, mas também com defeitos. Alguém como nós, com questões, com qualidades, com dúvidas, mas alguém que nos ensina. E olhando para a vida dele, eu aprendo o seguinte: ser religioso não basta. Eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus. Ser criado na igreja, cantando, levantando a mão, até sendo batizado, lendo a Bíblia, não basta. É preciso ter um encontro com Jesus. E quando eu tenho esse encontro com Jesus, eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso me entregar a Ele. E eu preciso dizer, de agora em diante, eu sou teu discípulo, eu sou teu servo. Com Ele e como Ele, eu preciso tomar a atitude e ter a coragem de caminhar ao lado dos meus irmãos, seguindo o Mestre e exercendo o ministério que Ele me concedeu, unindo aos meus irmãos, nunca virando as costas, mas sendo solidário, abençoando e sendo abençoado. É assim que nós temos vivido, que nós possamos ser como Natanael, íntimos, tendo nos encontrado com Jesus, tendo confessado Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e caminhando lado a lado, servindo o Mestre. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos dar-te graças. Queremos louvar o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. E que nós possamos estudá-la com o desejo, com o propósito de conhecer o Messias, o enviado de Deus. Que nós possamos chamar outros para que possam conhecer o Senhor. Mas que nós possamos realmente não ser apenas religiosos, pessoas que conhecem a palavra, mas que nós possamos ter um encontro pessoal com o Senhor. Que nós possamos nos prostrar diante do Senhor, reconhecendo como o nosso Salvador, como o nosso Senhor, o dono das nossas vidas. E que nós possamos caminhar juntos, lado a lado, uns com os outros, em comunhão, adorando, louvando o teu nome, exercendo
o ministério, os dons que tu nos concede para a edificação mútua. Que o teu amor, a tua graça, a comunhão e a consolação do teu Espírito esteja com esta igreja e com o povo de Deus espalhado no face da terra, hoje e sempre. Amém.